Olá, bom dia a todos. Eu sou Rodrigo de Novaes, mas eu assino meus romances com o pseudônimo Corisco Moura. Vocês estão no canal de podcast Samba, Prosa e Rapadura e essa gravação vai ser replicada no canal Corisco Moura do YouTube. O tema de hoje é mundo helênico. Nós vamos começar a adentrar nesse tema. Importante lembrar que a gente fez gravações sobre a filosofia helênica, filosofia grega, baseados, no livro A História da Filosofia Ocidental, de Bertrand Russell, ganhador do Nobel, né? Então tem vários vídeos, vários áudios sobre isso. E nós temos também um outro podcast falando sobre a obra Paideia de Werner, uma obra essencial que trata da educação grega, uma educação que, se você tiver interesse em conhecer um pouco, assista esse podcast, né, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o mundo helênico, a gente usou como base dessas conversas aqui agora o primeiro volume do livro, da obra História da Cultura Grega, de Jacob Buchan. Então, Jacob Buchan foi um dos maiores historiadores da nossa, da nossa humanidade, né, que passou entre a gente, estudou muito o Renascimento e se debruçou sobre a cultura grega. Então, a gente, pensando um pouco na, na Grécia Antiga, ela tinha o seu nome de Hélade, como ela era chamada, Hélade, né? E esse nome advém, né, dos helênicos. Os helênicos são os filhos de Heleno, tá? Heleno, um personagem mítico da Grécia Antiga, né? Então, uma das coisas que une os gregos, né? Os helênicos era a mitologia no sentido do nome Heleno, tá? Esse personagem mítico, de que todos descendem dele, né? Outra coisa que une esse povo vamos falar sobre outros temas também, mas uma outra coisa que une toda essa sociedade é a língua grega, né? Tá? Então, outra coisa bem importante, outro tópico muito importante para a Grécia Antiga, que une essas culturas com suas disparidades, suas diferenças, né? Tá? Então, quando a gente pensa na Hélade, a gente pensa na Grécia Antiga, a gente pensa na polis, tá? Invariavelmente a gente vai voltar para a polis. A polis era uma cidade-estado, né? Então, com as nomos, com as regras específicas, né? E o que acontece é que essas cidades-estado, elas se odiavam, né? Tebas odiava Esparta, e muito, né? Esparta odiava Atenas, que tinha várias colônias, então eles estavam constantemente em guerra, né? E que outra coisa unia toda, toda a Hélade? Que outra coisa unia esses povos se eles se odiavam? Eles não formavam um país, mas amontoado de cidades-estado que falavam grego, tá? O que unia era o mito. Agora a gente entra numa segunda conversa. Era o mito, né? Então, surgiu em algum momento da antiguidade, surgiu, né, a língua escrita grega, tá? Advinda do fenício, tá? Da língua escrita fenícia, tá? Né? Então, uma dessas heranças gregas é fenícia, tá? A língua escrita grega, né? Tá? Assim como o hábito de navegação, né? Os fenícios eram grandes comerciantes e navegadores, né? E o grego herda esse hábito navegador, né? De navegações e criação de colônias, né? Ao longo de todo o mar Mediterrâneo, né? Então, essas cidades, vamos lembrar, essas cidades, esses povos, né? A polis, particularmente, ela surgiu, né, no momento posterior, como a conhecemos, a polis como a conhecemos. Porque no momento anterior a gente tem um ambiente rural, tá? Né? Então existe o genus, né? Tá? Existe o genus, né? E se tem documentação de que os gregos moravam em, em propriedades rurais, né? Tá? Que o que ligava eles era gêneros, né? A genética. Então, a única coisa que unia eles todos eram os antepassados, né? Existiam casas enormes onde todo mundo dormia junto. Então, era um só compartimento, um só, e todo mundo dormia junto, né? E existiu essa memória grega, né? A gente tem a Arcádia, né? A grande Arcádia, né? A bucólica Arcádia, né? Um território mítico, é, que fica muito ligado à utopia da paz, né? Morar no campo, então é o melhor lugar mais ideal para os gregos e para outros povos também,
posteriores da Europa que vão se espelhar nesse sentido. A gente tem essa Grécia rural, né, as ilhas do Peloponeso, todas com uma sociedade rural em algum momento, tá, né? E uma das coisas, a princípio, que mudou isso tudo, né, há mais de 5 séculos antes de Cristo, foram as invasões dóricas, né? As invasões dóricas acabam por retirar populações inteiras, né? Os aqueus, eles tiveram que se deslocar, tá? Das pequenas cidades onde se organizava e da área rural e foram se constituir enquanto outras cidades, futuras polis, em outro território, né? E com esse temor da insegurança, esse temor da insegurança constante, da antiguidade, de invasões, eles começam a constituir cidade-estado, as polis, né? Tá? E essa constituição, ela ocorre de uma forma violenta, né? Violenta e traumática, né? Tá? Então, o que acontecia? As pessoas, ou elas iam para a polis, as pessoas que estavam na área rural, né? Ou elas eram mortas, assassinadas, assim. Então, por que isso? Porque elas tinham que estar sobre o mesmo território, fortificadas, um lugar fortificado, muitas vezes, né? Tá? Sobre uma mesma regra e sob uma união. A polis protegia essa população, né? Tá? Aqueles que se opunham eram mortos, né? A maior parte das vezes, né? Então é uma história sanguinolenta, né? O que acontecia? Muitas vezes essas pessoas que ficariam na área rural, elas seriam mortas em outros cenários gregos da história, né? Elas se transformavam aliados invasores, às vezes, né? Então, porque talvez elas não tivessem opção, né? A gente pega, por exemplo, o Império Persa, grandes invasões, né? A gente era obrigado a escolher um lado, e é isso que acontecia, né? Então, aconteceu essa migração e a constituição da polis, né? Nós não vamos tocar muito nesse assunto da polis nesse momento particular. Mas vamos lembrar que as polis eram inimigas, elas estavam sempre em guerra, né? Tebas com Megalópolis, né? Atenas com Esparta. Então, o que unia toda essa sociedade? Agora, o que unia essa sociedade um segundo tópico da nossa discussão, era o mito, tá? O mito. Então a gente tinha uma linguagem escrita rudimentar, mas grande parte dessa tradição era oral, tá? Ela advinha do mito, né? Então nesse cenário, a gente imagina os Aedos, né? Entre eles Homero, grande Homero, que segundo se diz ele era cego, ia de cidade em cidade, na oralidade, recitando, né, o seu poema, né, os seus poemas Odisseia e Ilíada, né? Ilíada anterior, né? Então, existem várias particularidades de Ilíada e Odisseia, né? Acredita-se que talvez Ilíada seja muito anterior à Odisseia, né? Ilíada tem feitos heróicos e são só heróis, grandes heróis, sem defeitos, né? Então, e lutam pela honra, tudo assim, a gente tem esse contexto. E a Odisseia é um segundo cenário, né? Que vai falar um pouco mais de seres humanos, eles são pessoas normais. Então, assim, existe uma diferença muito grande na cultura que envolve Ilíada e Odisseia, e acredita-se até que as duas não são contemporâneas. Então, como seria possível isso se as duas teriam sido escritas por Homero, né? Então, existem várias lacunas e dúvidas sobre a cultura grega, né? Isso porque existiu uma literatura, existiu uma escrita grega advinda da escrita fenícia, e, no entanto, né, outra coisa que acontece, né, é que a maior parte das coisas não era transmitida pela escrita, pela tradição oral, com suas corruptelas, a tradição oral que mudava a sua história a cada momento. Então a gente tinha, voltando, né, Homero era um aedo, né? Aedo é um músico e compositor que fez a Ilíada e depois fez a Odisseia. Então os aedos faziam isso, eles iam nas praças, eles compunham, recitavam, e daí existiam os rapsódios. Os rapsódios eram outros artistas de rua, né, que eles decoravam tudo aquilo lá e eles interpretavam as histórias antigas, né, desses aedos, né. Então, cada rapsodo, cada aedo, ele reproduzia num lugar uma história e acontecia uma pequena corruptela da história anterior, e às vezes ele ouvia uma história em outro lugar, num terceiro aedo, ele ia lá e corrompia, ele incorporava naquele enredo e mudava um pouquinho uma coisa ou outra. Então o que a gente tem? A gente tem na cidade-estado
várias versões diferentes dessas histórias, né? Então é isso que acontece, né? Isso é uma linguagem oral que vai se corrompendo, né? E em cada lugar ela tem algum meandro diferente, alguma coisinha que vai distinguir uma em relação à outra, né? A gente tem também, né? Então é importante entender, né? Uma das obras mais antigas é a Teogonia, vamos lembrar, a gente vai assim, a Deus, Gonia, nascimento. Então, Hesíodo escreveu essa obra, Teogonia, que fala do nascimento dos deuses e vai falar dessa genealogia, essa genealogia absurda, né? Porque vão ter outras histórias em outros lugares, né? Onde muitos semideuses advêm dos deuses, os heróis e os helênicos advêm dos heróis e dos deuses e dos semideuses, assim. Vai existir essa genealogia. Em cada lugar ela vai estar sendo escrita de uma forma. Você vai ver na literatura grega vários personagens que se dizem descendentes de deuses e de heróis, né? Os adorados heróis gregos, né? Lembrando, né? Eram polis cidade-estado em guerra, né? E o que unia eles era a mitologia, eram seus heróis, né? Você vai ver em cidades, algumas cidades eles guardam relíquias supostas, né? É, como sendo vindas dos heróis. Então aqui morou, né? Morou Heracles, né? Que é o Hércules, né? Aqui morou, né? Morou Teseu, né? Um grande personagem. Teseu é um grande personagem ali que faz parte da criação da polis, tudo assim. Então, nesse sentido, né? Então, assim, existe, vamos lembrar, né? A linguagem oral, essa corrupção da história, né? Então, narrativas duvidosas, né? E narrativas conflitantes de um lugar para o outro, né? Né? E, assim, essas pessoas migrando em massa, saindo da área rural em algum momento, indo para a cidade, né? Onde irão viver num ambiente fortificado, né? E nesse ambiente obedecendo a regras, leis, nomos, né, que são as regras rigorosíssimas e onde sobre elas se desenvolve a vida, né, a vida urbana e mais tarde o que acontece? As sociedades vão se enamorar, né, se enamorar da polis, da cultura da polis, né? Cultura grega e cultura da polis, tá? Cultura grega e cultura da polis. Lembrando os aedos, rapsodos, contando as pessoas, ouvindo as histórias, né? Vivendo essa vida particular de cada polis, que era diferente de um lugar para o outro. Pessoal, nós começamos a introduzir um pouco essa conversa ao mundo helênico e vamos conversar um pouco mais para frente. Grande abraço a todos!